Pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro 1793. 1793, ele é um thriller barra drama histórico publicado pelo Niklas Natt och Dag, eu acho que é isso, ele é um autor sueco, ele foi um autor revelação na Suécia e foi publicado aqui no Brasil esse ano pela Intrínseca. Eu tava muito curiosa sobre esse livro, né, em virtude da sinopse, li, gostei muito e tô aqui para fazer a resenha para vocês. Esse livro aqui vai se passar em Estocolmo, no século XVIII, e ele vai contar a história de dois personagens que estão envolvidos em um crime hediondo. O primeiro personagem que a gente vai encontrar nessa história é o Mikkel Kardell. O Mikkel é um sentinela, ele é um ex-soldado, ele lutou na guerra e ele acabou perdendo metade de um braço. Ele é um homem que lida com vários fantasmas do passado, bastante traumas, e um dia o Mikkel é chamado porque duas crianças encontram um corpo boiando dentro desse lago, né, um lago de dejetos, uma coisa assim, e o Mikkel acaba indo pra lá pra resgatar esse corpo. O segundo personagem que a gente encontra nessa história é o Cecil, ou Cecil Winge, eu vou chamar ele de Cecil. Ele é um advogado e ele presta serviços para o chefe da polícia de Estocolmo de vez em quando. E o chefe da polícia chama ele para investigar, né, o aparecimento desse corpo e tentar descobrir como essa pessoa foi assassinada. O Cecil, ele é um homem extremamente correto, ele é um estudioso, ele é uma pessoa que coloca a razão acima de tudo, e ele tem ali uma certa fama de ser extremamente correto. O que vai unir esses dois personagens que aparentemente são extremamente diferentes é esse corpo encontrado dentro dessa lagoa, quando os dois percebem que essa pessoa foi assassinada de forma brutal, de um jeito assim que é impossível de compreender, eles acabam se tornando ligados por essa situação. Quando eu comecei a ler esse livro, eu achei que o livro seria focado nessa investigação e nesse assassinato e que seria a história toda, mas não. O autor me entregou muito mais e eu fiquei bem feliz com isso. Esse aqui é um livro sobre a sociedade desse momento. Ele é um livro sobre a sociedade sueca do século XVIII. É o momento em que a história da Europa está mudando, né? Nós estamos ali no finalzinho do século XVIII, os ânimos estão exaltados, na França a gente tem a Revolução Francesa em curso, as coisas estão acontecendo, a população sueca está escutando os ecos lá da França, que estão se rebelando contra os seus reis. A situação política sueca está instável, os nobres estão com medo da população, então é um momento bastante conturbado. E esse é um livro que também vai falar de forma muito crua sobre as condições humanas da população que está vivendo ali em Estocolmo nesse momento. A gente tem essa nobreza, né, os senhores que estão vivendo no luxo, mas a população, que é onde os nossos dois personagens vão circular, ela está vivendo uma situação extremamente precária. A população nesse momento vive em condições desumanas e em uma miséria absoluta, em constante contato com a violência e em condições sanitárias basicamente inexistentes. Tanto é que em vários momentos os personagens principais, eles estão ali afundando em dejetos, porque é isso que a sociedade é naquele momento. As condições são deploráveis e a população está vivendo daquele jeito. Ele é um livro forte, ele é um livro pesado, tem algumas cenas que eu acho que podem embrulhar assim um pouquinho o estômago, inclusive, como eu comentei, né, dessa questão dos dejetos, o autor, ele é até um pouquinho escatológico, ele fala bastante disso em vários momentos, mas é porque ele quer realmente levar você para esse ano, para que você entre nessa Estocolmo e compreenda essa realidade extremamente difícil no qual os personagens estão inseridos. Uma coisa interessante da história é que ele não vai focar só no Cecil e no Mikkel. Em determinado momento da história, parece que ele deixa esses dois personagens para trás e ele começa a falar de outros. Eu até estranhei um pouquinho, mas lá no final ele volta a falar, né, do Mikkel e do Cecil, ele reúne toda a história e tudo é costurado de maneira satisfatória. Esse livro, ele tem assim umas pinceladas desse início de psicologia criminal que ainda não está totalmente estabelecida, que só vai começar a se falar, né, lá no século XX, no final do século XIX, mas aqui o Cecil, ele tem um pouquinho dessa característica investigativa que é muito legal de acompanhar, e o livro também vai fazer essa imersão que é quase desconfortável à sociedade sueca do século XVIII. Se eu tivesse que fazer alguma comparação, ele é um livro que ele me lembrou um pouquinho O Alienista do Caleb Carr e O Perfume do Patrick Suskind. É como se esses dois livros tivessem tido um filho, esse aqui é o filho dos dois, porque ele reúne o melhor
melhor dos dois livros. Gostei muito dessa história, é um livro que eu li assim e fiquei muito imersa nesse mundo, nessa sociedade. Ele é um livro que eu não li de uma vez só, eu fiz algumas pausas exatamente porque ele tem ali uns momentos meio pesados. É um livro que talvez não agrade todo mundo em relação ao ritmo, mas se você gosta de romances históricos atrelados a crime, a criminologia, eu acho que você pode gostar muito desse livro. Fiquei muito contente de conhecer esse autor. Aliás, esse ano eu tô bem feliz porque eu estou conhecendo vários autores promissores e o Nicholas com certeza foi um deles. Eu tô bem ansiosa para ler outros livros dele que eu espero que venham para o Brasil também. Eu vou deixar link para esse livro aqui embaixo no box de informações, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é bem rapidinho. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.